O comunista exposto, W. Cleon Skousen. Capítulo 13. As 45 metas atuais do comunismo. As 45 metas do comunismo foi publicada pela primeira vez na 8ª edição de O Comunista Exposto, em março de 1961. As metas foram recolhidas de depoimentos dados ao Congresso por vários estudiosos e dos escritos de comunistas de então, ou ex-comunistas. Em 1963, essas 45 metas foram lidas no Congresso Record por Albert S. Herlong Jr., democrata da Flórida, e desde então foram compartilhadas no mundo todo. Este capítulo foi escrito por Paul B. Skousen para a 12ª edição de The Naked Communist. Objetivo das 45 metas. A orientação geral dos 45 metas era atacar os fundamentos judaicos cristãos, que há muito prosperaram e protegeram a liberdade, depois substituí-los com os tijolos, a argamassa e a força bruta de uma sociedade puramente socialista. Embora nenhuma sociedade utópica como o socialismo puro seja possível e todas as tentativas anteriores tenham destruído civilizações do passado, os comunistas e seus simpatizantes continuam a apresentar a mesma fórmula. O objetivo final não é o avanço do bem-estar humano, mas o avanço do controle do ser humano. O jogo de espera. Um país normalmente se conquista de uma entre duas maneiras. A primeira é atacá-lo militarmente e obrigar seu povo à submissão. A segunda é corromper as instituições que mantêm o povo unificado e criar líderes que prometem estabilizar o caos, estabelecer a ordem e devolver uma sensação de segurança. Os Estados Unidos eram um país muito forte para sofrer uma conquista militar. Então, optaram pelo segundo processo, o processo da corrupção. Desconectar as instituições dos Estados Unidos é algo que devia ser abordado sorrateiramente, com paciência excruciante, enquanto se trabalhava para degradar a cultura, desagregar a família, destruir o Estado de Direito, politizar os remédios jurídicos, descartar os valores tradicionais e eliminar a propriedade privada. O velho líder chinês Shang Yang descreveu este processo em 350 a.C., chamando-o de enfraquecer as pessoas para que pudessem ser mais facilmente controladas pelas elites. Paul B. Skousen, The Book of Lord Shang, citado em The Naked Socialist, 2014, páginas 58 a 60. O enfraquecimento do povo norte-americano ganhou impulso na década de 1960, com o aumento das rebeliões e o apoio às instituições tradicionais em baixa. Uma atmosfera de vale-tudo tornou-se uma nova norma. Paralelamente, veio o aumento da criminalidade, da desordem e da insatisfação. O povo americano não buscou soluções em si mesmo, buscou-as no governo. A melhor solução veio em um pacote com mais leis, menos liberdade e mais mestres. A famosa citação muitas vezes atribuída a Benjamin Franklin resume este resultado exato.
Aqueles que desistiriam da liberdade essencial para comprar um pouco de segurança provisória não merecem nem a liberdade, nem a segurança. E é para aí que os Estados Unidos estão se dirigindo. Não há nada de novo neste padrão. É o caminho comprovado para substituir o autogoverno pelo poder governamental consolidado. Esta nova ordem americana em revolução, em evolução, serviria como base para uma nova ordem mundial. 2 gerações. Quando as 45 metas do comunismo foram publicadas e divulgadas, foram recebidas com ceticismo em alguns lugares e com aversão em outros. A maior parte dos americanos acreditava que esses assaltos gritantes ao American Way of Life não seriam possíveis de se realizar. Acreditavam que os americanos nunca aceitariam qualquer dessas metas e no grande e impermeável santuário da virtude e da liberdade, conhecida como os Estados Unidos da América. E ainda assim, em 2 gerações, o invejado sistema americano de liberdade, virtude, educação e empreendimento perpétuos estava perigosamente prejudicado e esquecido. Em vez disso, havia a conversa de um dito iluminismo, uma nova era, com uma nomenclatura enganosa que renomeava o erro como certo e o bom senso como ruim e a sombra como luz. O resultado final foi bem sucedido, pois todas, se não uma das metas, foram alcançadas dentro de 5 décadas. As 45 metas do comunismo. A lista abaixo inclui vários exemplos ou razões para se declarar um objetivo alcançado ou cumprido com êxito. Estes exemplos são breves representações de muitas invasões adicionais de ideias comunistas e socialistas na cultura americana. 1. A aceitação por parte dos Estados Unidos da América da convivência como a única alternativa à guerra nuclear. Coexistência é uma palavra negativa, um resultado em que todas as partes envolvidas perdem. Para a coexistência ser alcançada, é necessário abandonar a responsabilidade moral de fazer avançar o bem para conseguir conviver com o mal. O crescente arsenal nuclear soviético surgiu para fazer da coexistência a única alternativa viável a uma terceira guerra mundial. Foi um enorme blefe e o Ocidente caiu direitinho. Desde então, o Ocidente negociou uma dúzia de grandes tratados que fizeram pouco mais que retirar sua superioridade. Na época, isso se chamava distensão. Ronald Reagan expôs a grande mentira quando levou o Ocidente a provar que a coexistência não era a única alternativa. Gastando mais, produzindo mais e vencendo a concorrência em várias frentes, levou a União Soviética à ruína financeira e à dissolução política em 1991, sem nenhum ataque nuclear. Infelizmente, a fórmula de paz pela força de Reagan, que Reagan aplicou na década de 1980, foi abandonada por seus sucessores, que retornaram ao posicionamento mais fraco de coexistência e desarmamento unilateral. 2. A disposição dos Estados Unidos da América a preferirem capitular e começarem uma guerra nuclear. Nenhuma pessoa sã deseja uma guerra nuclear. Isto levanta a seguinte questão: existe uma maneira de evitar a guerra com mais armas nucleares? O presidente Ronald Reagan acreditava que sim,
e buscou uma política de paz através da força. Seu acúmulo de forças americanas em todas as frentes contribuiu para o colapso final da União Soviética. A União Soviética esgotou seu orçamento, tentando acompanhar os investimentos americanos, e seu povo rebelou-se contra os custos e sacrifícios e que deixaram os estômagos vazios e a infraestrutura enferrujando, enquanto os exércitos e as ogivas aumentavam. Um componente-chave para manter-se atento à vanguarda nuclear tem sido a análise, que já dura décadas, da situação mundial e dos ajustes necessários para enfrentá-la. Os analistas militares usam computadores para simular um número incontrolável de cenários de guerra nuclear, cada qual elaborando e explorando todas as opções para garantir a vitória do Ocidente com o menor número de vítimas. O único coringa nesses cenários é a vontade política fluida, que está em constante mutação e evolução para longe da paz através da força. Este padrão de apaziguamento e capitulação levou ao enfraquecimento dos Estados Unidos, que é o cumprimento da meta original dos comunistas. 3. Criar a ilusão de que o total desarmamento por parte dos Estados Unidos seria uma demonstração de força moral. O movimento para desarmar os Estados Unidos vem crescendo desde a década de 1950. Na verdade, o desarmamento unilateral foi a filosofia da vida toda de Paul Warnke, que negociou o Tratado SALT II com a Rússia, 1972 a 1979. A redução gradual das armas nucleares diminuiu o número de ogivas entre as potências da Guerra Fria, mas a chegada de outros países como Paquistão, Coreia do Norte, Irã e Israel aumentou a complexidade do enfraquecimento dos Estados Unidos e de suas ambições pacíficas. Os Estados Unidos estão voluntariamente entregando seu trunfo, como se, ao tornarem-se mais vulneráveis, de alguma maneira estivessem enviando uma forte mensagem moral que detivesse os avanços nucleares dos seus inimigos. Como Benjamin Franklin advertiu: "Torna-se ovelhas e serão devorados pelos lobos." Benjamin Franklin para Thomas Cushing, 5 de janeiro de 1773. Enquanto isso, os Estados Unidos estão partindo para a desmilitarização de outras maneiras. Desde a Segunda Guerra Mundial, fecharam mais de 325 bases militares em todos os 50 estados, reduziram o número de soldados e desmantelaram milhares de navios, blindados e aeronaves. Enquanto parte dessas medidas é prudentemente, por razões orçamentárias e tecnológicas, postas, muitos destes cortes, na verdade, enfraqueceram a posição militar dos Estados Unidos no mundo. 4. Permitir o livre comércio entre todas as nações, mesmo aquelas de filiação comunista, ainda que haja artigos que possam ser usados para a guerra. A Lei de Controle de Assistências para a Defesa Marítima de 1951, também conhecida como Lei Battle, por ter sido patrocinada pelo deputado Laurie C. Battle, democrata do Alabama, proíbe que os Estados Unidos concedam auxílio à reconstrução econômica de países que fazem negócios com a União Soviética. Ela fez parte da política dos Estados Unidos de contenção do comunismo. No entanto, as violações regulares e rotineiras de suas disposições sob os nomes de ajuda humanitária e promessas de assistência econômica caracterizaram todos os governos nos últimos 60 anos e ajudaram os regimes socialistas a ganhar força.
5. A concessão de empréstimos a longo prazo para a Rússia e os países satélites soviéticos. Essa foi a política estabelecida pelos Estados Unidos desde 1971 e tem continuado em relação às nações resultantes da queda da União Soviética em 1991. A generosidade dos Estados Unidos na ajuda aos necessitados é uma influência estabilizadora importante no mundo. Os problemas surgem quando essa ajuda permite que as nações usem recursos excedentes para adquirir armamentos com o objetivo de atacar outras nações. 6. O fornecimento de ajuda americana a todas as nações, independente do domínio comunista. Os Estados Unidos concedem a ajuda a mais de 150 países, muitos deles governados por ditadores, terroristas e comunistas. Bilhões foram enviados a nações de todos os tamanhos, incluindo Rússia, China, Cuba, Panamá, Venezuela e outros que haviam declarado sua oposição aos Estados Unidos e clamado pela derrubada de seu governo. Os que tomam decisões nos Estados Unidos fecham os olhos às vantagens que dão aos inimigos quando colocam necessidades humanitárias acima de preocupações de segurança. Qualquer inimigo declarado dos Estados Unidos que receba ajuda humanitária também se torna livre para concentrar mais recursos e atenções em atividades hostis aos Estados Unidos da América e seus aliados. 7. O reconhecimento da China Vermelha e sua admissão na ONU. Parceiros comerciais tendem a promover prosperidade uns aos outros, e a concessão de reconhecimento é o primeiro passo para se iniciar uma nova revelação da relação comercial. Quando as 45 metas comunistas foram publicadas pela primeira vez em 1961, muitos disseram que a ideia de reconhecer inimigos declarados como a China e permitir a sua admissão na ONU era ridícula. Essa posição da oposição foi abandonada quando o presidente Nixon iniciou o processo de reconhecimento da China na ONU em 1972. Processo concluído pelo presidente Carter em 1979. Será que a China prosperou em função de seu reconhecimento? Em janeiro de 2014, a China ultrapassou os Estados Unidos como a maior nação comercial do mundo, com 4 trilhões de dólares em importações e exportações anuais somadas. Um auxílio para que a China alcançasse esse status foi a compra pelos Estados Unidos de 17,2% das exportações chinesas e o fornecimento de 7,1% de suas importações. CIA, The World Factbook, de 2014. Ora, será que o comércio com a China promoveu mais paz no mundo? O capitalismo tem um modo maravilhoso de corromper ditaduras. Por isso, talvez venha a promover sim. Por outro lado, a China tem a maior carteira de dívida dos Estados Unidos, que somava 1,317 trilhão de dólares. Em novembro de 2013, com o pagamento de juros superior a 164 milhões de dólares por dia, torna-se claro que os Estados Unidos enfrentam outras forças destrutivas da China, além da ameaça militar e nuclear da nação. Oito. A configuração das Alemanhas Ocidental e Oriental como estados separados, apesar da promessa de Khrushchev
de 1955 de resolver a questão alemã por meio de eleições livres sob a supervisão da ONU. O atrito entre os Estados Unidos e a União Soviética aumentou na Europa Ocidental, porque os soviéticos desejavam manter as fronteiras da Europa como elas eram no fim da Segunda Guerra Mundial. Naquela época, a Alemanha foi dividida em 2 estados, e estados menores da Europa Oriental, incluindo os países bálticos, tornaram-se membros permanentes da União Soviética, querendo ou não. Os acordos de Helsinki, assinados em 1975, deram aos soviéticos o que eles queriam. Os ganhos da União Soviética com a guerra foram oficialmente reconhecidos e aceitos. Os estados europeus menores tornaram-se territórios satélites controlados pelos soviéticos sem contestação. A Alemanha permaneceu dividida em oriental e ocidental, e os soviéticos prometeram respeitar os direitos humânicos básicos em todos os seus territórios recém-conhecidos. Apesar dessa promessa, no final de 1970, os soviéticos invadiram os pequenos estados para sufocar a dissidência interna, alegando que as ações foram questões de segurança interna e não violam os direitos dos acordos de Helsinki. E o Ocidente, em nome da paz, não fez nenhuma objeção aos soviéticos! Prolongar as conferências em prol da proibição de testes atômicos, já que os Estados Unidos concordaram em suspendê-los enquanto houver negociações em andamento. Algo que funcionou como vantagem à União Soviética, que continuou seus testes por muito tempo depois de os Estados Unidos haverem interrompido os seus. As negociações se arrastam por 8 anos, até 1963, quando os Estados Unidos e a União Soviética acordaram uma proibição limitada. Os planejadores norte-americanos esperavam que uma aliança nuclear, Estados Unidos e União Soviética, pressionasse a China a deixar de desenvolver suas próprias armas nucleares. A aliança não conseguiu se desenvolver com a velocidade necessária, e a China testou sua própria arma nuclear em 1964. A França desenvolveu a sua em meados da década de 60, seguida de Índia, Paquistão, Coreia do Norte e logo depois o Irã. 10. Permitir que os estados satélites da União Soviética tenham representatividade na ONU. Com a queda da União Soviética, a maioria das nações satélites que já haviam estado sob seu domínio recebeu reconhecimento pela ONU. Essa dúzia de estados trouxe mais força à esquerda radical na ONU. Como resultado, a Europa Ocidental e Estados Unidos, na prática, abandonaram a ONU como instrumento de ação construtiva. 11. Promover a ONU como a única esperança para a humanidade. Se a carta for necessária, exigir que seja configurada como um governo mundial, com suas próprias forças armadas independentes. Alguns líderes comunistas acreditam que o mundo possa ser tomado tão facilmente pela ONU como por Moscou. Às vezes, esses dois centros competem entre si, como estão fazendo agora no Congo. A ONU é descrita como segunda chance para uma nova ordem mundial. No entanto, sua multiplicidade de tratados, programas e agendas que promovem o socialismo e o desmantelamento dos valores ocidentais tradicionais resultam em seu descrédito como organização unificadora. Ela não possui os interesses da liberdade em mente, mas procura centralizar o poder mundial em um único corpo.
Em 2009, um pedido da democracia global foi introduzido na ONU. No ano seguinte, um órgão da ONU solicitou apoio para um tratado que regulasse empresas militares e de segurança privada. Centenas de outras proclamações da ONU solicitaram itens comunistas socialistas da agenda, incluindo plano de saúdes nacionais, a aceitação de um tribunal mundial para todas as nações, subserviência à vontade coletiva do mundo e a institucionalização de uma nova estrutura moral que substituiria a vontade do povo. Os defensores da ONU veem esse poder coletivo como o grande equalizador. Mas no centro deste sonho utópico está a necessidade de enfraquecer os Estados Unidos como potência mundial. À medida que os Estados Unidos perdem sua proeminência como porta-estandarte da liberdade, a tirania aumenta em outras partes do mundo. 12. Resistir a qualquer tentativa de declarar o Partido Comunista ilegal. A Suprema Corte tem frustrado as tentativas de proibir o Partido Comunista. Em casos como Yates versus Estados Unidos, 1957, o tribunal determinou que defender ação subversiva contra os Estados Unidos era lícito, com base na primeira emenda à Constituição americana, enquanto não se tornasse uma defesa de medidas imediatas para derrubar o governo dos Estados Unidos pela força. Em outras palavras, todos têm liberdade para organizar grupos e fazer palestras para derrubar o governo dos Estados Unidos, desde que não tente fazê-lo realmente. 13. Acabar com todos os juramentos de fidelidade. Não se trata de uma referência ao juramento de fidelidade, Pledge of Allegiance, mas sim de uma referência ao artigo 6º da Constituição, que exige que os funcionários públicos e líderes eleitos sejam obrigados a prestar juramento ou atestar que apoiarão a lei e a Constituição e não se envolverão em atividades subversivas, nem manterão associação com grupos subversivos. Há mais de 5 décadas os juramentos de fidelidade estão sob ataque como uma violação da liberdade de expressão. Os juramentos vêm desaparecendo com o tempo. Em 1949, por exemplo, uma iniciativa dos jovens progressistas Young Progressives, YP, exigiu que as universidades abolissem os juramentos de lealdade dos estudantes que participassem dos programas ROTC. Semelhante ao CPOR brasileiro, Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. O YP alegou que, se os juramentos fossem autorizados, constituiriam endosso oficial pela universidade, o que fariam deles igualmente vinculativos a todos os alunos. YP demands abolition of NROTC, Loyalty Oath, de Howard Crimson, 14 de novembro de 1949. Em 1976, a Comissão do Serviço Civil dos Estados Unidos respondeu a inúmeras ações judiciais que exigiam a eliminação de todas as perguntas a respeito da filiação ao Partido Comunista ou a grupos revolucionários nos formulários de candidatura a empregos públicos. Loyalty Oath Abolished. Associated Press, 9 de setembro de 1976. Manter o acesso russo ao escritório de patentes dos Estados Unidos. O Estatuto de Nação Preferida concede acesso ao escritório de patentes dos Estados Unidos, à Rússia e à China. Os círculos de inteligência dos Estados Unidos admitem que alguns dos materiais disponibilizados publicamente provavelmente prejudicam os Estados Unidos,
Por exemplo, a série MIT Radiation Laboratory, 26 volumes, publicadas no período entre 1947 e 1950. Essa publicação deu a todo mundo acesso à maioria dos resultados de pesquisa e desenvolvimento do radar nos Estados Unidos em tempo de guerra. Muito mais problemático é o relatório Smythe, de 1946. Esse documento deu a cientistas estrangeiros informações suficientes para evitar becos sem saídas e busca infrutíferas em pesquisa atômica. Há evidências positivas de que os soviéticos utilizaram informações de relatórios para criar seu próprio programa nuclear. Joseph Beckett, Comparative Survey of Soviet and USA Access to Published Information, CIA, escrito em 1994, publicado online em www.cia.gov, em 8 de maio de 2007. Alguns acordos de comércio internacional estão tratando de reduzir o roubo de informações americanas, mas quando se trata de ideias aplicáveis a avanços na tecnologia militar e eletrônica, ainda não há restrições suficientes. Os segredos comerciais podem ser protegidos pelos membros das Organizações Mundial do Comércio, mas como todas as organizações do tipo Nova Ordem Mundial, tais grupos não podem impedir um adversário de obter conhecimentos valiosos que possam ser usados contra os melhores interesses dos Estados Unidos. 15. Capturar um ou ambos os partidos políticos dos Estados Unidos. Algo que tem sido feito indiretamente através de socialistas democráticos, tanto no Partido Republicano como no Democrata, que usaram o Congresso, a Casa Branca e o Departamento de Estado para promover políticas favoráveis aos países comunistas, à custa da segurança e dos interesses econômicos dos Estados Unidos e seus aliados. 16. Usar das decisões técnicas dos tribunais para enfraquecer as instituições americanas básicas, afirmando que suas atividades violam os direitos civis. Quando Will Warren presidiu a Suprema Corte, chegamos a um extremo tal que em 1962 houve um escândalo nacional. A Suprema Corte eliminou as orações e a leitura da Bíblia, juntamente com o ensino de valores judaicos cristãos das escolas públicas. O transporte forçado de ônibus foi uma tentativa de derrubar as políticas de segregação racial em alguns estados. Foi um excesso do governo federal nos assuntos escolares locais, odiado pela grande maioria dos negros e brancos. Uma pesquisa do Gallup, no início de 1970, constatou que apenas 4% dos brancos e 9% dos negros apoiaram o transporte fora de seus próprios bairros. Todos os outros se opuseram! Ver Swan versus Charlotte Mecklenburg, Board of Education, 1971, e Milliken versus Bradley, 1974. Em 1972, uma emenda à Lei dos Direitos Civis de 1964, chamada de Título 9, obrigou as escolas a receber verbas federais e proporcionar igualdade de oportunidades para ambos os sexos, em proporção à relação entre homens e mulheres no campus. Em outras palavras, utilizando cotas. Foi um desastre! Em 2010, essa política controversa havia sido reduzida a uma pesquisa para determinar o interesse em um dado esporte por ambos os sexos, não apenas o minoritário.
A instituição do casamento, há muito considerada sagrada e protegida pelos estados, foi transformada em um direito civil pelos tribunais de 2015, com sua decisão que impõe a legalização dos casamentos de mesmo sexo em todos os estados. 17. Controlar as escolas, usá-las como meios de transmissão do socialismo e da propaganda comunista vigente, suavizar o currículo, controlar as associações de professores e impor linha do partido nos livros didáticos. Controlar, incluído permear a cultura, com pontos de vista corrosivos e falsos sobre os verdadeiros princípios de liberdade e sobre quem os trouxe aos Estados Unidos. Por exemplo, pintar a cultura ocidental, o capitalismo e os valores tradicionais americanos como fontes de divisão, unilaterais, gananciosos, racistas ou antiquados. É o lugar comum hoje em dia. Os pais podem ver essas mudanças já sendo estabelecidas com um simples exame do que seus filhos levam para casa como fatos e analisando o currículo escolar. Os resultados do currículo suavizado estão sendo medidos. Em 2003, americanos de 15 anos estavam classificados na metade inferior entre todas as nações cujas competências em matemática, leitura e ciências sociais foram examinadas. National Center for Education Statistics. Digest of Education Statistics. A redução de uma educação sólida vem acompanhada do vício nacional em mundos fantásticos criados com realismo, em cor, som, dimensão e trama via televisão, internet e videogames. Os americanos gastam, em média, 153 horas por mês assistindo televisão. O menino americano médio gasta 13 horas por semana em jogos de videogame. As meninas, apenas 5 horas. Aos 21 anos de idade, o jovem americano médio terá gasto 10.000 horas com videogames. O dobro do tempo que se leva para obter um diploma universitário em 4 anos. As notas do SAT vêm sendo utilizadas para classificar os alunos para a faculdade há tempos. As pontuações médias vêm caindo há anos. Junto disso, há o esforço ativo para reescrever a história. As culturas conquistadas, rejeitadas ou absorvidas durante o período do nascimento dos Estados Unidos estão sendo exaltadas como mais virtuosas e nobres do que a nossa própria. Os pensadores, inovadores da geração dos fundadores são aviltados, incluindo Cristóvão Colombo e gigantes industriais. É raro encontrarmos atualmente os retratos de Washington, Jefferson, Franklin ou Madison exibidos em escolas públicas. Os fundadores da fórmula de sucesso da América precisam ser menosprezados e esquecidos para que os princípios eternos da lei natural que trouxeram a liberdade e a prosperidade também possam ser inferiorizados. Aqueles que buscam o controle final sobre as vidas americanas devem começar pela criação de cidadãos desinteressados e analfabetos, maleáveis a uma falsa narrativa e ao esquecimento. 18. Controlar todos os jornais estudantis. Análogo ao que ocorreu em relação ao objetivo número 17, a grande maioria dos jornais estudantis americanos começaram a refletir as mesmas perspectivas contrárias ao establishment e à autoridade, tendência que começou na década de 1960. As publicações estudantis mudaram de tom. Em vez de servirem como amostra profissional, que comporia o currículo do aluno, passou-se a encorajar nelas a expressão de uma voz independente.
Com essa voz independente veio junto a incapacidade de haver uma orientação útil por parte do corpo docente. Os jornais estudantis deixaram de ser fontes de informações úteis e ficaram reduzidos a coletâneas de opiniões exaltadas que vociferavam contra a causa do dia. Ou acabaram ainda mais reduzidos, sendo apenas um fórum para desabafos e para satisfazer a vaidade de ver o próprio nome em letra de forma. Nem em todos os campos foi assim, mas a tendência nacional tem sido essa. Além de ideologicamente doentia, esta abordagem não consegue desenvolver as habilidades dos alunos como jornalistas. Usar as revoltas estudantis para fomentar protestos públicos contra programas ou organizações sob ataque comunista. Essa meta foi uma tentativa de ampliar a ira popular contra as instituições norte-americanas que foram selecionadas para eliminação pelos comunistas. Esta meta parecia impensável antes de 1960. Em abril daquele ano, e continuando durante toda a década, manifestantes dos campos organizaram-se e protestaram contra qualquer imposição que julgassem digna de um ataque frontal. Em 1967, os estudantes atearam fogo em 100 cidades em um único verão. O chamado movimento Occupy, iniciado em Wall Street em 2011, foi uma tentativa de ressurgimento dos dias do Power to the People, para se protestar contra a dita desigualdade social e econômica. Tal desigualdade só tem uma solução, de acordo com a doutrinação comunista. O governo deve tomar dos que têm e dar aos que não têm, para forçar a igualdade e a própria definição de socialismo. 20. Infiltrar a imprensa, controlar as resenhas literárias e as redações editoriais e ocupar os cargos diretivos. A tendenciosidade dos meios de comunicação é assunto muito debatido, especialmente pela imprensa tendenciosa. No final da década de 1990, no entanto, os historiadores progressistas começaram a admitir que havia sido tendenciosos e que os conservadores americanos modernos foram largamente ignorados. Vários estudiosos começaram a abordar o fato, mas já era tarde demais, porque o mal já havia sido feito. Professores de história americana haviam parado de ensinar sobre a presença dos norte-americanos de ambos os partidos, que desejavam preservar os valores fundamentais e as liberdades da América. Ver Patricia Cohen. Leftist scholars look right at last and find a history. The New York Times, 18 de abril de 1998. Enquanto isso, os ataques da mídia contra os valores tradicionais americanos prosseguiam. Conservadores chamam isso de viés esquerdista. A esquerda chama isso de a imprensa livre. O Quarterly Journal of Economics publicou um estudo mostrando uma enorme guinada para a esquerda em todas as frentes da mídia. Tim Crossy-Close e Jeffrey Milieu, A Measure of Media Bias, The Quarterly Journal of Economics, volume 120, número 4, novembro de 2005. Embora um princípio básico do jornalismo seja permanecer politicamente neutro, os exemplos de parcialidade publicados atingem números excepcionais. Com uma dieta constante de desinformação, uma população mal informada é mais facilmente seduzida a apoiar o socialismo.
21. Ocupar as posições chaves na rádio, na televisão e no cinema. Os sinais de infiltração comunistas nos meios de comunicação são subjetivos. Alguns veem a mudança de valores de Hollywood como uma estratégia para manter a entrada de dinheiro. Outros veem um impacto definitivo sobre os valores da sociedade como um todo. Uma grande catástrofe é o desaparecimento dos gigantes filmes de grande sucesso que se tornavam influentes pela promoção de temas tradicionais americanos e judaico-cristãos. Em seu lugar entraram escritores, produtores e diretores que criaram filmes, conteúdo de mídia e temas que celebravam a antítese dos valores tradicionais americanos. Durante décadas, um grito de tolerância em nome da liberdade de expressão cobriu Hollywood. E hoje há uma nova intolerância. Qualquer pessoa que expressar uma opinião contrária à rebelião do Vale Tudo de Hollywood estará condenada ao ostracismo. Em Hollywood todos são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Exemplos recentes incluem a tempestade de fogo sobre a Proposição 8 da Califórnia, que torna o casamento gay ilegal, e a opinião pessoal de Orson Scott Card, cujo livro Ender's Game, o jogo do exterminador no Brasil, se tornou o filme. Quando foi dito que Card era contra a homossexualidade, um tumulto contra ele foi ensurdecedor, forçando as estrelas em seu filme a andar numa corda bamba de precisão cirúrgica, separando cuidadosamente o brilho da história do autor da história. Em seguida vieram protestos e manifestações. Em estudo feito pelo Dr. Ted Baer, fundador do Moviegide, deve ser em inglês, fundador do Moviegide, em 2014, mostrou que o público americano prefere filmes pró-Estados Unidos, com temática pró-bíblica, por uma margem de 3/4. Ao longo dos 23 anos cobertos pelo estudo, a proporção chegou a 7/8. Em 2014, com fortes temas patrióticos e pró-Estados Unidos, faturaram em média 56,69 milhões de dólares, em comparação aos 18,68 milhões de dólares dos filmes que representavam o ponto de vista oposto. Em 2010, foi de 66 milhões, e em comparação com 8 milhões. Dr. Ted Baer, Movie Guide Present, 23º Annual Report, again shows how most family-friendly movies earn more, 12 de fevereiro de 2015. Os filmes de 2014 sem sexo, nudez explícita ou palavrões faturaram em média mais do que aqueles que apresentavam conteúdo ofensivo. Dar continuidade ao descrédito da cultura americana, degradando todas as suas formas de expressão artística. Uma célula comunista americana recebeu ordem para eliminar toda boa escultura de parques e edifícios, substituindo-as por formas desajeitadas e sem sentido. Pinturas abstratas e esculturas modernas, especialmente em edifícios federais, encaixam-se na descrição acima. Em nome da licença artística e da liberdade de expressão, imagens ofensivas a qualquer audiência são exibidas como se fossem obras sofisticadas de arte. Foi-se a precisão dos mestres, e em seu lugar há uma nova perspectiva colérica e retorcida da realidade, descrita adequadamente como formas sem sentido.
é a arte da decadente União Soviética. Outra degradação da expressão artística está na música e em suas performances. Levou apenas uma única geração para se deslocar a produção de entretenimento popular de conteúdo que agradava a maioria das audiências para a pornografia soft, mais despudorada de Madonna, Lady Gaga, Rihanna, Miley Cyrus, entre outras. Estas senhoras sairão de cena e serão substituídas por outras com o passar dos anos. A apresentação do Vale Tudo, com tanto nervosismo quanto a lei permitia, é hoje a marca registrada de muitos artistas de entretenimento moderno. Que pensa o público desta inclinação para a gorra? Estão gastando milhões para ver e ouvir estas coisas! Voltar à brutalidade é mais fácil quando uma cultura deixa de promover seus melhores valores. Obter controle sobre os críticos de arte e diretores de museus. Nosso plano é promover a feiura, a arte repulsiva e sem sentido. Imagem de heróis e suas realizações podem nos elevar, nos inspirar. São lembretes da grandeza do passado e esperança para a grandeza ainda por vir. Separar americanos de seus ideais mais elevados através da arte sem sentido ou vulgar é um retorno ao pântano do qual os seres humanos vêm procurando escapar há 6.000 anos. A Meta 23 foi muito bem cumprida em muitas camadas da sociedade. Foi alcançada por regras estabelecidas pelo governo e por patrocínios, bem como pelo financiamento privado, que recentemente culminou, por exemplo, com o retrato de Jesus na cruz e uma garrafa de urina. Chama-se isto de sofisticação! Chamam de arte! É uma das 45 metas que não vai por si só provocar a queda e o apagamento da cultura ocidental, mas é outro componente de um ataque generalizado. Mais um prego martelado na cruz sobre a qual os valores cristãos estão sendo mortos. 24. Eliminar todas as leis sobre obscenidade, dando a elas rótulo de censura e violação da liberdade de expressão e imprensa. A Meta 24 foi em grande parte alcançada quando várias pessoas procuraram o esclarecimento da Suprema Corte a respeito da obscenidade, erotismo, liberdade de expressão e censura. Mas o tribunal não conseguiu dar uma resposta clara à questão. Foi uma visão reveladora da alma dos Estados Unidos. O momento em que o tribunal já não conseguia mais explicar por que a obscenidade era prejudicial. Em 1969, o tribunal determinou que o direito à privacidade de um adulto permitia que ele possuísse material pornográfico, mas havia limites. Em um passo para se adicionar algum grau de controle legal, em 1999, o tribunal assegurou o direito dos estados de proibir a posse e a distribuição de material de pedofilia. Ver Roth vs. United States, 1957. Stanley vs. Georgia, 1969. Osborne vs. Ohio, 1990. Reno vs. ACLU,
1997. Ashcroft versus ACLU, 2002, etc. « 25. Quebrar os padrões culturais de moralidade através da promoção de pornografia e obscenidade em livros, revistas, filmes, rádio e TV. Em 1959, o americano médio não acreditaria no que aconteceu com a moral e com os padrões americanos, como resultado do colapso cultural de hoje. A internet tem ampliado o problema 1000 vezes com a pornografia online, que, ao que se diz, desempenha um papel em 56% de todos os divórcios dos Estados Unidos. Outro relatório diz que 70% dos jovens de 15 a 17 anos acidentalmente deparam-se com pornografia online. Outros estudos descobriram que os jovens expostos a estes sites eram mais propensos a ter múltiplos parceiros sexuais durante a vida, a ter múltiplos parceiros sexuais nos últimos 3 meses e a haver usado álcool ou drogas em seu último encontro sexual. Os homens eram mais propensos a ver imagens eróticas, enquanto as mulheres eram mais propensas a ler contos eróticos. Pornography Statistics, 2013. Government Eyes, Owosso, Michigan. Um estudo realizado pela Extreme Tech estima que pelo menos 30% de todo o tráfego na internet ocorre em sites de pornografia. Sebastian Anthony, Just How Big Are Porno Sites? Extremetech.com, 4 de abril de 2012. O Education Database Online afirma que 43% dos usuários frequentam sites adultos. Esses visitantes também foram responsáveis por 35% dos arquivos baixados na internet. O maior site de pornografia do mundo recebe mais de 4 bilhões de acessos por mês. Outra pesquisa estima que 89% de toda a pornografia é produzida nos Estados Unidos. Quanto à audiência, os meninos do ensino médio passam pelo menos 2 horas por semana em sites adultos, enquanto 70% dos homens na faixa etária entre 18 e 24 anos visitam pelo menos um site adulto a cada mês. Continua o capítulo na próxima leitura. Não esqueça de ativar o sininho depois de se inscrever. Deixe o like e compartilhe em suas redes sociais, grupos de WhatsApp, de Telegram. Obrigado pela presença. Até a próxima leitura.